Salve o povo de Deus nessa manhã maravilhosa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para todo o povo de Deus nessa manhã, onde quer que seja, seja no Brasil, em Portugal, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu quero deixar para o povo de Deus nessa manhã uma paz do Senhor abençoada. E um dia, uma semana abençoada da parte de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar nessa manhã uma oração, para nós dar, início à palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, nessa manhã, da maneira que Ele quer falar com nós, não da maneira que nós precisamos, mas da maneira que Ele precisa de falar com nós, para que a palavra venha entrar no nosso coração, e nós venhamos ser um praticante da palavra do Senhor, um verdadeiro discípulo do Senhor nessa terra, Viemos ser sal dessa terra, e luz, para o mundo, Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Peço, irmão, nessa manhã, vamos entrar em oração, em nome de Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus eterno, Deus bendito, Deus de Israel. Viemos aqui nessa manhã maravilhosa, Pai, buscar a Tua presença, a Tua face, te pedindo misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai. E que o Senhor nessa manhã venha nos encher do Espírito Santo e venha falar com cada um de nós poderosamente através da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo nessa manhã que venha trazer a Tua mensagem, Senhor, poderosamente. Usa os lábios dele, Senhor, capacita ele, Senhor, dá força a ele, Senhor. Que não venha ser nada dele, mas venha ser sim, Senhor, através do Espírito Santo, para que vidas aí do outro lado venham ser alcançadas, Senhor. Venha ser liberta, venha ser salva pelo poder da palavra, porque a palavra é a verdade, Senhor. Senhor, entrega a minha família na Tua, irmão, nessa manhã. Cuida de cada um deles. Cuida, Pai, do Teu povo. Abre porta, Pai, de emprego nessa manhã. Salva, Pai, Teu povo. Liberta. Entra com a Tua providência na sua dispensa, Pai, poderosamente. E sustenta o Teu povo nessa terra, Pai. Não só de pão, mas com a Sua palavra também, que a Sua palavra é o pão. A Sua palavra é a verdade, é o alimento necessário para que nós podemos viver todos os dias nessa terra bem. Eu agradeço por esse dia abençoado que eu estou aqui hoje, buscando maravilhosamente a Tua presença, Pai, a Tua face, porque eu preciso todos os dias estar contigo, Pai. E eu profetizo nessa manhã mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, fica em livro de Gênesis. Se você tem a sua Bíblia em casa, abra ela comigo, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Para darmos início, a esse culto abençoado em adoração ao Senhor, e em gratidão a Deus. Amém. Amém? Que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai, dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Louvado seja o nome do Senhor. E não podiam falar com ele pacificamente. Aleluia, glória a Deus. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Aleluia. Por isso, odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tem sonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntaram para José.
Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Aleluia, glória a Deus. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aleluia. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Aleluia, glória a Deus. Tu deverás, terás domínio sobre nós? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Disse José: Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E contando-o a seu pai e a sua e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Aleluia. E disse-lhe: Louvado seja o nome do Senhor. Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Louvado seja o nome do Senhor. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Respondeu José. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. E traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrão e foi a Siquém. Louvado seja o nome do Senhor. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? Perguntou para José. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. Louvado seja o nome do Senhor. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ouvindo o Rúben, o seu irmão, o livrou das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, mais uma vez, o seu irmão: Não derrameis sangue, lançai-o nesta escova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo da mão deles e para torná-lo para seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Louvado seja o nome do Senhor. E tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Louvado seja o nome do Senhor. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos, e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos nosso irmão? Escondemos seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram
a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu, onde irei? Disse Rúben. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Disseram a teu pai: louvado seja o nome do Senhor. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. E certamente José foi despedaçado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó, seu pai, rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou a seus filhos muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou Jacó, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a mensagem que foi me dada hoje da parte do Senhor para entregar para os irmãos vem falar a respeito, de um jovem. A Bíblia vem falar que Jacó tinha 12 filhos, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele habitava em Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. E ele habitando em Canaã, ali ele tinha 2 mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo esses 12 filhos de Jacó, porém sendo filho rebelde, no meio desses 12 tinha um que era José. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem nos falar que José era um filho tão obediente a teu pai, que tudo que ele pedia ao teu pai dava para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da sua obediência, por causa do temor que ele tinha pelas coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E José era aquele homem que cuidava de ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Para seu pai. Enquanto José cuidava de ovelha para seu pai, os seus irmãos iam fazer, as suas besteiras, as suas coisas erradas, E tudo que o seu pai pedia para o irmão mais velho, eles não queriam fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E por José ser tão obediente, ao contrário dos seus irmãos mais velhos que não fazia tudo ao contrário que seu pai pedia, uma certa feita, Jacó resolveu fazer uma túnica para José, para honrá-lo. E diz a Bíblia que essa túnica, ela tinha várias cores. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E túnica naquela época só poderia usar pessoas que eram pessoas respeitadas, renomadas, pessoas que realmente tinha condições de usar aquela túnica, porque era algo muito caro e era algo muito importante. Só usava verdadeiramente aquelas pessoas que tinham condições de usar aquela túnica. E através dessa túnica que Jacó fez para José, os seus irmãos começaram, a partir daquele momento ali, a perseguir José. Começaram a ter inveja dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque uma certa feita, com 17 anos, Deus começou a usar José em sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mostrou para José em sonho
que estava ele no campo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amarrando molhos, né? E o molho de José, junto com seus irmãos, se levantava, né? Ficava em pé. E o dos seus irmãos, né? Se inclinavam perante José. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali José começou a contar aquele sonho para seu pai e para seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E através daquele sonho que Deus tinha dado para José, né? Que ele tinha visto aquele molho, né? Aquele molho, né? No campo. E aquele próprio molho que ele tinha se levantado acima deles. Ia virar, né? Inclinar perante José. Ali eles começaram a sentir inveja de José, a partir daquele momento. Começaram a conspirar contra a vida de José. Eu acredito que eles já viram ali o mover de Deus na vida de José a partir daquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E passado tempo depois de novo, o Senhor revelou outro sonho para José. Louvado seja o nome do Senhor lá na frente. O Senhor mostrou para José que o sol e a lua, né? E as estrelas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se inclinavam a José. E ele contando esse sonho para seu irmão, para seu pai, vira seu pai e fala: ué, será que eu, teus irmãos e tua mãe vamos nos inclinar perante ti em terra? Louvado seja o nome do Senhor. Ali foi o sonho que Deus mais uma vez revelou para José. E a partir daquele dia em diante, mais ainda começaram a perseguir José. Por quê? Porque viu que Deus era na vida de José. E Deus verdadeiramente tinha propósito na vida de José. E a partir daquele sonho que Deus começou a revelar para José, daquele molho, né, que ia se levantar, ia se inclinar perante ele, né, e aquelas 11 estrelas, aquele sol, né, ia se inclinar a José, os seus irmãos ali começaram a perseguir ele, perseguir ele. Até que teve um momento, né, que seus irmãos estavam no campo, louvado seja o nome do Senhor. Aí o pai dele falou para ele, Israel, ó, vá lá no campo ver como estão seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Venha ser feita a vontade do Senhor nessa manhã. E José, automaticamente, como era um filho obediente a seu pai, como tudo que o pai dele pedia, ele fazia, né? Ele pegou sua túnica, acredito eu, colocou no seu corpo e foi até seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E os seus irmãos lá no campo, né, fazendo as coisas erradas, fazendo tudo ao contrário, né, que seu pai gostaria que ele fizesse, né? Quando avistaram José de longe, começaram a tramar um contra o outro ali, ó, e falar, e discutirem. Aí, lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele nessa cova. Louvado seja o nome do Senhor. E ali José chegou até aqueles irmãos, né? Ali eles clamaram contra a vida dele, pegaram José, tiraram a sua túnica, né? Jogaram ele naquela cova, né? E ali deixaram ele. E sentaram para comer pão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que passando logo atrás, né? Os comerciantes, os ismaelitas, né? Vindo de Gileade. Ali, né? Eles quiseram negociar aqueles ismaelitas, né? A José. Quiseram vender eles para José. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Imediatamente aqueles comerciantes, né, compraram José. Aleluia, glória a Deus. E ali tiraram José da cova, né? Louvado seja o nome do Senhor. E levaram José para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Rubi logo depois, quando chega naquele buraco, né? Olha aquela cova vazia, né? Começa a perguntar para Judá, perguntar para seus irmãos. Cadê José? Onde vocês o colocaram? Já era tarde demais. Ali ele começou a ficar preocupado. Ali ele começou a ficar angustiado. Ali ele começou a ficar, né, tribulado. Porque, querendo ou não, era irmão dele. Era sangue da sua carne. Ele não queria, né,
jamais fazer aquela covardia com o seu irmão, matar o seu irmão. E muito menos vendê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como já estava concretizado, né, aquilo que eles tinham tramado contra o irmão, né, José foi até o Egito, né, comprado pelos mercadores, né, midianitas. E midianitas foram e levaram ele para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando lá no Egito, né, de imediato, né, como era propósito de Deus, José ia chegar naquele lugar, né, porque até mesmo seus irmãos não sabiam, né, que ia acontecer aquilo. Ele só queria tramar contra a vida do seu irmão, só queria tirar a vida do seu irmão, né, por inveja, né, porque sabia que o seu irmão era usado por Deus, sabia que o seu irmão, né, era o filho amado de Israel, né, de Jacó, perdão, né. Ali eles venderam por 20 moedas de prata para Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. Ali eles negociaram José. Aleluia, glória a Deus. E chegando em mercadores midianitas ali, né, negociaram José com Potifar, né, e ali Potifar comprou José, né, e a partir daquele momento ali ele começou a servir a Potifar, o segundo homem de Faraó, que era o capitão da guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Era um grande homem diante de Faraó. E diz a Bíblia que logo na frente, né, Potifar gostou tanto de José, né, que ali ele colocou o José para fazer todo o seu serviço da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele viu que Deus era com José. Ali ele viu o brilho do Espírito Santo na vida de José. Ali ele viu que José era diferente de todos os escravos que estavam no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu e você chegamos em algum lugar, o Espírito Santo de Deus fala sobre nós. Não precisa muitas das vezes a gente abrir nossa boca para falar que somos cristãos, que somos homens e mulheres de Deus. Porque o próprio Deus revela quem nós somos diante do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. E José chegando ali a Potifar, né, sendo comprado por Potifar, indo para a sua casa para cuidar dos seus afazeres, cuidar de tudo que Potifar tinha, né? E a Bíblia falava que onde José colocava a mão prosperava, né? Ali Potifar começou a ver algo diferente na vida de José, né? Potifar começou a ver que José realmente era homem de Deus, né? Potifar começou a ver que tudo que Deus colocava na mão de José prosperava, né? Ali ele confiou todos os seus bens, toda a sua comida, né? Todos os seus servos, todas as suas servas, todos os seus escravos e colocou a responsabilidade de José. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando uma certa vez, né? José cuidando dos afazeres da casa, né? Como era de costume, né? Ali, quem me chega? A esposa de Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali José todos os dias entrando naquela casa, né? Cuidando daqueles afazeres, né? Porque ele tinha, né? Aquela responsabilidade que Potifar confiava nele, confiava na sua casa, na mão dele, confiava nas suas coisas na mão dele, né? Sabia que ele era um homem responsável, um homem capacitado, um homem duto, né? Um homem inteligente, um homem usado por Deus, né? Então ele não se preocupava com nada, até mesmo da comida que ele comia, porque ele sabia que Deus era na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando no momento, né? Que uma certa feita não tinha ninguém no palácio, só tinha José e sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E como sua esposa já tinha visto José, né, todos os dias entrando, saindo, né, do palácio, ela colocou o olho ali em José. Ele diz a Bíblia que ela se simpatizou com José, ela gostou de José, né, e quis tomá-lo para si. Louvado seja o nome do Senhor. Mas José, como sendo um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que se santificava, um homem que se separava para Deus, para as coisas de Deus, para tocar nas coisas sagradas de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, né? Ele correu daquela mulher, porque ela quis tentar contra a vida deles, ela quis se deitar com ele. Ali ele mostrou verdadeiramente que ele era homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, ela sabendo que José não queria nada com ela, né? Ali ela pegou, né? Quando José correu, rasgou um pedaço do seu manto, da sua veste, né? E começou a gritar dentro daquele palácio, dizendo para Potifar: você colocou um hebreu dentro da minha casa para que viesse me possuí-la? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E José inocentemente, né? Através de Potifar foi injustiçado, porque Potifar procurou primeiramente confiar na sua esposa e não confiar no homem de Deus. Assim é comigo e contigo muitas das vezes. Muitas das vezes o nosso inimigo trama contra a nossa vida, arma cilada contra a nossa vida, e
quando nós tentamos nos justificar, né, vem sempre o diabo, alguém usado pelo diabo, para querer falar que nós fazemos algo que nós não fizemos. Mas nosso Deus nos justifica depois, lá na frente. Porque aquele que serve a Deus, Espírito em verdade, ele é justificado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ali Potifar, né, sabendo de toda aquela situação, vendo tudo aquilo, né, que aconteceu no palácio com a sua esposa, colocou José no cárcere, na prisão. E mesmo José sendo colocado ali na prisão, né, louvado seja o nome do Senhor. Ali Deus começou a usar ele poderosamente, mais uma vez, como sempre usou. E ali tinha dois homens, um padeiro e um copeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E diz uma certa feita, né, que José ali naquela cela, ali naquela prisão ali, né, servindo a todos os soldados, porque ele, até ali dentro da cela ele tinha responsabilidade, ele cuidava de todos os presos ali, cuidava de tudo que os presos comiam, de tudo que os presos precisavam, né, porque ele era responsável até mesmo na cadeia pelos presos. Teve um homem que chegou para ele, né, e falou, o padeiro, ó, pela madrugada eu tive um sonho. Eis que vieram sobre minha cabeça, tinha um cesto, e sobre esse cesto tinha uns pássaros comendo um pão sobre minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí logo atrás vem o copeiro Mor. O copeiro. Tinha o padeiro Mor, tinha o padeiro e o copeiro. E logo em seguida veio o copeiro. José, eu também tive outro sonho. Eis que pela madrugada, né, eu estava na vide, e nessa vide, né, tinha várias uvas, né? E eu pegava essa uva e espremia essa uva, né, no copo, né? Espremia essa uva no copo. Aí ele falou, ó, o sonho é esse só. Você, padeiro, daqui a 3 dias você vai ser pendurado no madeiro e as aves vão comer o pão sobre sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E você, copeiro, você vai restituir o copo de vinho na mão de Faraó, como você fazia de costume antigo. Ó, mas quando você estiver lá, ô copeiro, lembra-te de Faraó, lembra-te de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E assim aconteceu na vida de José. Mesmo no cárcere ele foi honrado. E passado anos depois, né, Faraó também teve um sonho. E ali ele chamando todos os magos, né, do Egito, todos os astrólogos, né, todos os sábios, porque ele achava que aqueles homens poderiam revelar o sonho que Deus tinha dado para ele pela madrugada, mas verdadeiramente o Espírito Santo de Deus só estava em José. Só José era capacitado para revelar aquele sonho. E ali aquele copeiro, como ele servia de costume o copo de vinho na mão de Faraó, ele lembrou logo de José. Ó rei, ó Faraó, quando eu estava no cárcere, eu e o padeiro, tinha um homem lá sábio, um homem inteligente. Quando nós contamos nosso sonho para ele, ele conseguiu interpretar nosso sonho. Aí de imediato o Faraó falou, manda chamar esse homem. E eles chamaram José. Ali barbearam José, cortaram seu cabelo. Acredito que colocaram uma bela roupa nele e levou ele diante de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Faraó começou, né, interrogar José. Começou a falar do seu sonho para José. Ó, eis que eu tive um sonho pela madrugada. Eis que eu via no meu sonho 3 vacas magras comendo meu pasto e 3 vacas gordas. Louvado seja o nome do Senhor. E José falou para Faraó, Faraó, o sonho não me pertence, mas pertence a Deus. E Deus só tem uma coisa a te dizer. Vai vir 7 anos de fome no Egito. Só que 3 anos e meio de escassez e 3 anos e meio de fartura. Então, Faraó, provê de um homem sábio, induto, inteligente, para que quando vier a fome, né, que esteja armazenado todo o trigo, para que venha sustentar o Egito e toda a região ao redor. Assim aconteceu. E Faraó virou para o povo e falou, existiria no Egito um homem tão sábio quanto esse homem? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o povo acredita que falou não. E ali falou, ó, Faraó virou e falou, agora vai lá, prepara a minha segunda carruagem, coloca o meu segundo anel na mão de José, né? Veste ele, com a veste real, e passeia por todo o Egito, dizendo que ele vai ser o segundo homem do Egito. Ele vai ser governador. Depois de mim, quem vai mandar só ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim foi
José honrado na presença do Senhor, porque ele obedeceu os mandamentos de Deus. Assim é comigo e contigo. E logo atrás, né, quando começou a passar necessidade de toda a terra do Egito, toda a terra de Canaã, quem me vem? Seus próprios irmãos, né? Os seus 11 irmãos. Na verdade era 12 com José. E ali seus irmãos chegando ao Egito, né? Ali José com seus servos entregando mantimento para o teu povo, né? Porque eles trocavam ouro por comida, né? Naquela época, né? Ali quando eles chegaram perante José, eles não reconheceram José, porque José já estava diferente, transformado. E José, reconhecendo ele, virou para o seu servo e falou: ó, aí está meus irmãos, vamos fazer um teste com eles. Dá todo o trigo para ele, todo o alimento, manda ele levar para Canaã, para meu pai, né? Mas faz o seguinte, segura um deles aqui. Vamos fazer prova deles. E assim fez. Botou todo o alimento na bolsa dele, no seu cavalo, na sua mula, né? E fez ele voltar para o Egito. E chegando lá no Egito, seu pai perguntou: cadê o seu outro irmão? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Que era o irmão mais novo, porque ele segurou ele lá, Benjamim. E ele falou: vocês vão, mas Benjamim vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês só vão voltar aqui quando trouxer seu irmão mais novo, no caso que seria José. Aquele mesmo que serviu eles ali trigo, né? Aquele mesmo que ele falou naquele exato momento. E voltando eles para Canaã, né? Quando seu pai perguntou para Benjamim, ele falou: pai, ele segurou no nosso irmão lá, né? Porque ele quer o nosso irmão mais novo, que a gente leva à presença dele, o governador. Aí eles voltaram de volta, né? Com trigo, né? Com aquele ouro que José tinha mandado colocar na sua bolsa, na sua mula, né? E José virou para ele e falou assim, né? Vocês tentaram me roubar? Ele falou: não. Aí ele falou: ó, vocês são espia? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou: ó, agora vocês vão lá pro Egito, vocês vão lá, né? E traz o teu irmão mais novo. Ele falou: meu senhor, meu irmão mais novo já não está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele falou: então vamos prender um de vocês no cárcere. Só vai voltar aqui quando trouxer teu irmão mais novo. Senão vocês vão provar que vocês são espia. E ele não era. Automaticamente ele era irmão de José. Mas José estava tramando contra a vida dos irmãos, né? Para que ele viesse reconhecer ele logo lá na frente, né? Quando ele viesse entrar no palácio, né? Sentar na mesa com ele, jantar, né? Participar do banquete, né? E ali José se revelava para eles, falando que era o próprio José que eles tinham vendido como escravo para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Assim aconteceu. E quando seu pai, né? Soube, né? Que José estava no Egito, que José mandou trazer o pai dele, aí veio teu pai com todos seus irmãos, sentaram na mesa, né? E ali José tirou sua capa, né? Acredito eu. Ali abraçou teu pai e seus irmãos e falou: sou eu, pai, aquele que me venderam como escravo para o Egito. Hoje eu estou aqui exaltado por Deus como governador. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é eu e você hoje na presença do Senhor. Muitas das vezes nós caímos em lugares, em situações diferentes, né? Achando que é o homem que quer. Mas muitas das vezes é propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa exaltação. Porque na vida de José foi assim. E quando o seu pai veio de Canaã com seus irmãos para o Egito, né? Para que viesse buscar Benjamim, para que viesse sentar na mesa com José, ali José, naquele momento se revelou. E falou que era José. Ali eles todos se abraçaram, se beijaram, né? Se uniram, né? E ali José sustentou ele até o resto da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é comigo e contigo hoje. Muitas das vezes aquele nosso inimigo que nos vão trair, que nos trai, é que lá na frente Deus vai nos exaltar para sentar na mesa conosco, né? E nós perdoar ele pelo que ele fez. Porque muitas das vezes não é ele, muitas das vezes é o diabo que está usando ele para que venha tentar contra a nossa vida, para que lá na frente nós viemos alcançar, né, a coroa da vitória e sentar na mesa com o Senhor e com nossos irmãos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, quando quer exaltar, Ele prepara até nossos inimigos para que venham armar contra a nossa vida e nós venha ser abençoados através do Espírito Santo de Deus.
Fica essa mensagem do Senhor nessa manhã da parte de Cristo. Venha ter uma semana, um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Irmão, nessa manhã eu te peço mais uma vez, se você está gostando dessa live, né? Se Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, né? Começa a dar testemunha aí, né? Começa a se inscrever no canal, né? Começa, né, a falar para a pessoa, né, que essa live, esse culto está sendo abençoado, né? Que muitas pessoas estão sendo libertas, muitas pessoas estão sendo salvas, né, através da palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra é a que cura, a palavra é a que liberta, né? E começa aí, fazer comentários no canal aí, né, para ajudar, né, o canal a crescer cada dia mais, né? E para que eu venha me preparar todos os dias, né, me santificar, para que eu venha trazer algo novo de Deus para vocês todos os dias, né? E que vocês venham ter uma semana abençoada, um ano abençoado, em nome de Jesus, né? Se inscreve aí no canal aí, deixa o seu like aí, né? E faça o comentário aí, em nome de Jesus.